Opa, você já tá aí? Tava aqui entretido, né, com o super app da Empíricos, vendo notícias em tempo real, cotações, vendo mais sobre o programa de recompensas do aplicativo. Acabei me entretendo aqui. Então, se você já tem o aplicativo da Empíricos, é só você atualizar. E se você que não tem ainda o aplicativo, procura lá na sua loja de aplicativos, né, ou na App Store ou na Google Play, Empíricos. Você vai participar juntamente com a gente dessa revolução 3.0, se tornar um investidor moderno. Então, vem comigo e você vai conseguir colocar em prática todas as nossas sugestões de investimentos, né, das séries aqui da casa. Meu nome é Enzo Pacheco, eu sou analista da série As Melhores Ações do Mundo e Money Rider, focada em investimentos no exterior. E eu vim aqui falar hoje delas, das gloriosas, das grandiosas, das óbvias Big Techs. Hoje eu vou falar aqui das Você deve estar estranhando, né? Normalmente você ouviu FANG, mas hoje eu vou focar nas 5 maiores empresas em valor de mercado da Bolsa Americana. Então a gente vai falar do Facebook, da Alphabet, Amazon, Apple e Microsoft. Semana passada você já deve ter visto nas notícias, inclusive do nosso super app, né? Essas empresas reportaram resultados espetaculares nos últimos dias. Crescimento de receita, crescimento de lucro, crescimento de usuários, mostrando que elas ainda são as melhores ações do mundo. Porque a gente acha, né, que você, investidor, deva ter parte do seu portfólio nessas empresas. Dando uma passada geral nos números que as companhias reportaram, a gente vê que são empresas que, de fato, fazem parte da vida de praticamente todo mundo, né? Literalmente, né? A gente aqui usando o Brasil, o pessoal dos Estados Unidos, Europa, qualquer continente conhece os serviços e produtos dessas empresas. Então, você pode ver todas apresentando crescimentos robustos, né, na receita ali, na casa de 20, 30, 40, até 50% de crescimento nas vendas. O lucro também não foi diferente, né? Então você tem casos de empresas que mostraram um crescimento de 36% nos lucros, como foi o caso do Facebook, 27% da Alphabet, Amazon um pouco menos, 8% de crescimento, Apple 26% e a Microsoft 35%. A gente vê que essas empresas conseguem gerar valor para o seu acionista. Se a gente pensar que os últimos meses têm sido difíceis por causa da pandemia, essas empresas conseguiram gerar novas linhas de negócio, aumentar as suas equipes, tornar mais lucrativas, por que não? E tudo isso, né, acaba favorecendo quem é acionista dessas empresas. E quando você pega os números, né, os resultados dos últimos 12 meses, fica ainda mais impressionante. Como a gente pode ver, né, empresas que faturam, como a Amazon, 419 bilhões de dólares, a Apple mais de 320, Microsoft, né, que às vezes as pessoas não dão tanto valor assim, aparentemente, faturando aí seus 160 bilhões de dólares, Alphabet 200 bilhões, Facebook quase 100, ou seja, são empresas que, de fato, não cansam de gerar vendas, né? Então é bem impressionante o ritmo de crescimento dessas companhias. E também, né, altamente lucrativas. Então, nos últimos 12 meses, Facebook aí com quase 34 bilhões de lucro, Alphabet 41, Amazon 27, Apple, né, impressionante 76 bilhões de dólares de lucro nos últimos 12 meses, Microsoft 55, ou seja, não estão para brincadeira. E a gente recebe muitas dúvidas aqui dos nossos assinantes. Ah, tá caro, tem bolha, não tem bolha, é para comprar, é para vender. O que a gente faz com as Big Techs? Você já deve conhecer, né, a nossa predileção por algumas dessas empresas. Se você não conhece, convido você a assinar a série As Melhores Ações do Mundo. Deixei um link aqui embaixo. 7 dias grátis para você conhecer o nosso trabalho e conhecer quais são as empresas que a gente prefere que os investidores tenham no seu portfólio. Quando você soma, né, o valor de mercado dessas 5 companhias e compara com os seus resultados, os seus fundamentos, você vê que as empresas estão negociadas ali a 6,8 vezes suas vendas nos últimos 12 meses, 34 vezes os seus lucros passados, pouco mais de 28 vezes os seus lucros projetados. De fato, quando você olha principalmente essa métrica de PL, né, do preço sobre lucro, está um pouco acima da média do mercado. Mas, como a gente mostrou aqui, são empresas que entregam mais que o mercado. Então é natural elas terem um prêmio no seu valuation, né, no seu valor. Então não seria nada muito preocupante na nossa visão. Se a gente for pegar lá a crise das .com, lá no começo dos anos 2000, você encontrava as maiores empresas do mercado com valuations muito mais esticados do que as que a gente encontra hoje. Então, não é esse o problema do mercado. Talvez se você vê naquela parte de emerging tech, né, as empresas que estão começando agora, que não tem muitas receitas, não geram lucro, né, queimam caixa. Então, talvez aí a gente teria alguns casos com valuations bem esticados. Mas não é o caso aqui das
Big Techs. Entrando um pouco mais, né, nos resultados, né, entrando em algumas métricas dessas empresas, a gente consegue entender o porquê a gente gosta dessas companhias, né? Então, no caso do Facebook, a empresa reportou que tem mais de 2,7 bilhões de usuários diários dos seus aplicativos, né? Então, você tem lá o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, praticamente 1/3 da população mundial utiliza algum dos aplicativos da companhia. E 3,4 bilhões de usuários usam pelo menos uma vez no mês. Então, você vê a capacidade que a companhia tem de atingir um público-alvo, né, com suas publicidades. Já a Alphabet, né, a holding controladora do Google, também eu fiz um vídeo aqui um pouco tempo atrás sobre as linhas de negócios da companhia, tá bem legal, assiste lá. A empresa reportou alguns dados interessantes, principalmente no segmento de YouTube, né? Você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, a companhia reportou vendas, né, da publicidade aqui no YouTube de 6 bilhões de dólares. É um crescimento de 50% comparado com o mesmo período do ano passado, né? Primeiro trimestre de 2021 comparado com o primeiro trimestre de 2020. Só para a gente ter uma noção, esse valor está se aproximando cada vez mais da receita trimestral do Netflix. Você tem duas fórmulas aí de consumo de mídia, né? O YouTube com as suas publicidades, o Netflix você paga assinatura para você não ser interrompido na sua programação, e mesmo assim esses dois serviços gerando aí receitas bem próximas, né? É capaz da receita do YouTube neste ano já ultrapassar a receita do Netflix. E outro vetor de crescimento importante da empresa é o que eles chamam de Google Cloud, né? Que é a parte de computação em nuvem, que a gente vê várias empresas hoje em dia buscando ter os serviços de cloud e não investir em data centers próprios, né? Se isso demanda um investimento muito grande, você também talvez tenha que ter uma equipe especializada para tomar conta dos data centers, de toda a estrutura de tecnologia. Então, muitas empresas estão migrando para a computação em nuvem e o Google Cloud é uma das beneficiárias nesse sentido. Reportou receita aí de mais de 4 bilhões de dólares, um crescimento de 46% na comparação anual. E a gente vê, né, que a empresa considera esse um vetor importante, porque o número de funcionários da companhia como um todo, né, passou de 123 mil no primeiro trimestre do ano passado para 139 agora. Boa parte dos funcionários é para essa parte de computação em nuvem. Então, a gente vê o interesse da empresa de continuar investindo. Já anunciou que vai construir 8 data centers ao redor dos Estados Unidos nos próximos anos. É para ficar de olho. Passando então para a Amazon, né, também outra aí que deve estar presente no seu dia a dia, deve fazer algumas compras pela Amazon. Eu tenho culpa no cartório neste caso. E essas suas compras devem ajudar a empresa a reportar uma receita de 30,6 bilhões de dólares nas suas operações internacionais. Um aumento de 60% em relação ao mesmo período do ano passado. Foi o maior crescimento, né, de todos os segmentos. Tem lá o segmento América do Norte, Internacional e AWS, mas o Internacional foi o destaque de crescimento nesse trimestre. E o mais importante, que o lucro operacional dessa parte do negócio totalizou 1,2 bilhão de dólares. Se você analisar aqui, nos últimos 2 anos, nesse mesmo trimestre, a empresa dava prejuízo nesse segmento. É um dado interessante, você vê que ele já está conseguindo tornar as operações ao redor do mundo rentáveis. Ainda muito longe, né, de serem tão rentáveis quanto a operação da América do Norte e o AWS, mas a Amazon começou também não gerando lucro por muito tempo. É importante a gente ver que de pouquinho em pouquinho a empresa consegue mudar, né, o resultado da companhia. Passando aqui para Apple, né, não ficou tão igual o meu logo, não, mas eu não tinha caneta cinza, então vou pedir para a produção aqui providenciar uma caneta cinza na próxima vez. Como sempre, né, a principal receita da companhia continua sendo a venda de iPhones. A gente teve no final do ano passado o lançamento do iPhone 12, né, o primeiro iPhone com 5G da companhia. No primeiro trimestre, a empresa gerou vendas de 48 bilhões de dólares com esse produto, né? Um crescimento aí de mais de 65% na comparação anual. Além, né, o iPhone ainda representa mais de 50% da receita hoje da empresa. Mas nesse trimestre foi interessante notar que 2 segmentos em especial que andavam meio parados, né, nos últimos anos, reportaram um forte crescimento decorrente da digitalização da vida das pessoas, né? Muitas pessoas foram para casa para trabalhar, ficaram em casa para estudar. Então, tanto a venda de iPads quanto as vendas de Mac cresceram mais de 70% comparado com o primeiro trimestre de 2020, né? A parte de iPad já gerando aí quase 8 bilhões de dólares de receita, enquanto a parte de Mac já gerou 9,1 bilhões de dólares no trimestre. E a empresa recentemente lançou novas versões do iPad, novas versões do Mac. Então, ficaremos de olho nessas linhas de serviço.
Porém, uma das histórias, né, que a gente tem visto na tese de investimento de Apple está relacionada à sua linha de serviços. A linha de serviços que gerou quase 17 bilhões de receita no primeiro trimestre, um crescimento de 27% anual, hoje já roda ali por volta dos 68 bilhões de dólares por ano. E isso em 2019 era algo como 44, 48 bilhões. E a empresa vem aumentando essa receita de serviços. É uma receita recorrente, você consegue colocar uma pessoa para dentro da sua base e dificilmente ela vai desistir de um serviço. Hoje em dia, né, você cadastra o cartão e quando você vê, já foi cobrado pelo serviço, mas você continua utilizando. E esses serviços têm uma maior margem, né? Geram uma maior margem para a companhia. Então, a partir do momento que ela vai crescendo a receita de serviço, ela, consequentemente, vai aumentar a sua margem bruta e vai gerar isso mais lucro, no final das contas, para o acionista. Outro ponto legal da tese de Apple. E, por fim, falando aqui também da Microsoft, outro player altamente diversificado, né? Então você tem lá a parte de software, de hardware, computação em nuvem, que, aliás, segue sendo o principal vetor de crescimento da companhia. O Microsoft Azure, né, cresceu 46% nesse último trimestre. Alguns investidores ficaram preocupados, né, porque essa parte do negócio vinha crescendo 50% por trimestre. Deu uma leve reduzida, mas ainda assim é um crescimento que eu imagino que muita empresa gostaria de ter essa oportunidade de apresentar uma redução de crescimento nessa ordem. Então, nada a se preocupar nesse sentido. Outro dado legal, né, se a gente for ver a venda dos novos consoles do Xbox, também lançados no final de 2020, tendo aí um aumento de 232% comparado com o mesmo período do ano passado. Obviamente, aqui, né, você tinha uma geração muito antiga do Xbox, você não tinha tantas vendas mais dos consoles propriamente dito. Quando você lançou você ia ter um crescimento forte nessa linha de negócio. Mas o importante notar que a linha de conteúdos e serviços de games, né, que aqui a gente inclui também o Xbox Game Pass, que é um serviço de assinatura da Microsoft, você assina, você tem acesso a diversos jogos sem ter que pagar por eles, né, como se fosse um streaming de jogos, cresceu 34% nesse trimestre e a expectativa da empresa é continuar crescendo forte, né, tanto que ela lançou aquela versão do Xbox menor para pessoas que talvez não tenham tanta necessidade de jogos grande capacidade de processamento, né? Necessitam de grande capacidade de processamento, aqueles jogos mais casuais para quando você juntar com seus amigos, com a sua família, ter um divertimento para todo mundo. Então a gente viu essa linha de serviço aí crescendo bem e de novo é uma linha de receita recorrente, todas as empresas estão buscando isso, então as Big Techs estão sendo, sim, bem-sucedidas nesse sentido. Então, para você saber mais quais das Big Techs a gente mais gosta e acha que o investidor tem que ter no seu portfólio, eu vou deixar um link aqui embaixo para você conhecer a série As Melhores Ações do Mundo. Te dá 7 dias de acesso gratuito para você ver o nosso trabalho, ter acesso a uma carteira diversificada de investimentos em empresas do exterior e você vai se tornar um investidor global. Então, aproveite aí, é por tempo limitado essa promoção. Gostou desse vídeo? Então faz o seguinte, deixa o seu like, se inscreve no canal, siga a gente nas nossas redes sociais. Se você quer receber a foto da lousa em altíssima qualidade para você fazer os seus estudos, então se inscreve aqui no nosso Telegram, eu vou mandar para vocês aí, vocês podem dar uma olhada a mais em todos esses dados, fazerem todas as suas análises e depois colocarem em práticas no Super App da Empíricos. Não se esqueça, acesse a sua loja de aplicativos, App Store, Google Play, então você procura lá, Empíricos, na sua loja de aplicativos, baixa o aplicativo, se você já tem o aplicativo no seu celular, atualiza, que você vai fazer parte da Revolução 3.0 junto com a gente, beleza? Então, até a próxima, valeu, um abraço.